No outro vídeo eu acabei esquecendo algo muito importante, mas dessa vez eu não vou deixar passar. E é exatamente isso. Como vocês deixaram eu falar sobre as classes sem estar usando um jaleco? Agora falta poucos dias para 1.1 chegar no servidor live e eu sei que muitos de vocês estão esperando por esse momento. E é até por isso que eu estou trazendo os vídeos de forma um pouco mais rápida para que vocês possam se preparar um pouquinho mais para o que está por vir. E hoje vamos falar das classes que estão faltando. E depois disso vamos falar sim dos equipamentos, mas não nesse vídeo, e das novidades dos mapas. E também dos itens novos. Mas logo. Eu vou tentar ser o mais rápido possível antes do dia 2. Então aguarde. E a primeira classe de hoje vai ser o Sinks. Sim, o assassino. Uma das classes que mais me surpreendeu tanto pela mudança dos seus equipamentos e também dos seus status. Essas mudanças do Sinks meio que tornou aquela frase de dizer que o Sinks é uma classe ruim, algo totalmente sem sentido. Realmente não dá pra dizer mais que essa classe não tem a sua utilidade. Ela assumiu uma velocidade que se compara e muito com o novo samurai, a sua força também é bem semelhante, a sua existência por ser um personagem de hobby não dá pra esperar muita coisa, mas por ser uma classe de agilidade, eu acho que dá pra dizer que a esquiva dessa classe está ótima. Todos os seus equipamentos estão causando dano e ao mesmo tempo ajudando na esquiva, e isso é algo que é muito bem-vindo. E como o Shinobi que tinha duas formas de jogo, o Sinks também não passou despercebido nisso. Você pode seguir por uma forma mais bruta de causar um dano bem massivo, um pouco mais lerdo do que o comum, porque sim, eu acabei de falar, ele está comparado ao samurai. Então você já sabe a velocidade de ataque que essa criatura pode ter. Então se você vai ter um dano massivo que vai ser um pouquinho mais lerdo, significa que você vai trocar sua velocidade de ataque por algo que te garanta um dano maior. Mas isso significa alguma coisa ruim? Depende da forma que você for jogar. É sempre da forma que você for jogar. E qual que é essa forma que está um pouco mais de dano massivo? Bom, partir das adagas raras, que é a do Porges, e também da adaga mítica, que é a do Verme da Areia. Sim, são as que dão mais dano massivo, só que a sua velocidade é perdida no processo. Porém, as outras adagas estão seguindo mais para um dano de DPS, ou até mesmo a nova forma que está sendo bem mais explorada na 1.1, que é o dano por TOT. E o que seria isso? TOT simplesmente é o dano ao longo do tempo, significando que o dano de queimadura, veneno e sangramento são partes disso que é chamado de DOT. O Assassin também tem uma build que é bem focada nisso, e eu diria que é um pouco cara, mas você pode sim fazer um Sinks focado nesse tipo de build. E eu esqueci de dizer, mas o Samurai também pode ser possível de se focar nesse tipo de build e até mesmo um pouco melhor do Sinks, pois ele tem 3 alternativas para causar os 3 estados ao mesmo tempo. Então se você quer uma classe rápida e ágil como um Shaolin, mas ao mesmo tempo melhor do que o Shaolin atualmente, o Sinks é a classe certa para você. Mas agora vamos diminuir um pouco o hype. Vamos falar de uma classe que muitos de vocês gostam e acabam sendo até mesmo que escravos dessa classe. Mas, infelizmente ou infelizmente, ela começou a assumir mais o lugar dela de direito. E eu estou falando da Nomad. Sim, agora a Nomad está mais focada também para o suporte, mas mais do que o Shinobi, eu diria que não. Eu diria que a Nomad tem uma forma de DPS um pouco mais avançada e até mesmo melhor do que a do Shinobi, pois o Umbra está um arco absurdamente difícil de lidar. Não no sentido ruim, ele está um arco muito forte e que pode te oferecer um alto DPS, porém você não vai ser mais um bom Nomad para causar um dano massivo como você causava antes com seu arco da selva, e agora não passa apenas de um arco de suporte. Você pode até causar dano com ele, mas eu diria que você vai estar perdendo bastante DPS usando esse arco, sem falar que a sua skill é apenas uma cura. Então quer dizer que o Nomad está ruim? Não. Ele é um suporte mais fraco do que o Shinobi, mas é um DPS mais forte do que o Shinobi. Meio que ficou uma balança perfeita entre os dois, um equilíbrio total. Então eu acho que isso meio que casou perfeitamente entre as duas classes de suporte. Para mim, está bom do jeito que está. Não poderia estar melhor. Mas tem uma coisa que eu preciso corrigir aqui. Foi algo que eu confundi no outro vídeo ao dizer que o Shinobi tem um vigor como o status mais alto dele. Não é verdade. Após a mudança, isso não é mais algo tão grandioso assim nele. A informação que eu passei foi relativa antes do vigor mudar.
e eu não prestei atenção se isso tinha sido mantido, e aparentemente não. O vigor do Shinobi não é tão alto assim. Agora vamos descer mais um pouco ainda. A classe que um dia foi chamada de Trator, e eu até mesmo fiz um vídeo dando tanta ênfase para essa classe, mostrando seu poder, e infelizmente o meu vídeo ficou bem datado hoje em dia. Pois o Shaolin se tornou uma classe comum, não sendo mais uma das melhores classes para DPS, ainda sendo divertida de jogar e tendo sim um certo potencial. E isso pode melhorar ao decorrer da 1.1 ou até mesmo na futura 1.2, onde ele possa ter mais equipamentos e possibilidades. Mas por enquanto na 1.1 ele não é uma das melhores classes. Mas espere a 1.1 jogar e... Jogar o quê? É chegar. É foda ter que editar e ter que corrigir eu mesmo na edição. Tente criar um novo tipo de Shaolin. Quem sabe você consegue melhorar e até mesmo inventar uma build que possa ser algo bem decente para essa classe voltar a ter um pouco de brilho. Mas por favor, não use da soberba. Não tente se sentir fodão porque você está criando uma build. Ela pode dar muito errado e aceite que ela pode dar muito errado. E agora vamos falar dos Godzillas do novo Born Again, o Bastion e o Monge. Além de ser duas classes que eu vou citar igualmente, pois elas têm sim suas diferenças, é claro, mas são dois tanques que têm tanta semelhança que seria até meio que estranho tentar as dividir nesse vídeo, que é mais um resumo. Ambas as classes ganharam um papel extremamente importante no Born Again 1.1, não só sendo umas classes bem mais tanque do que eram antigamente, tendo um dano bem mais decente do que tinha antigamente e também sendo capaz de mudar a dinâmica do jogo que antes nem mesmo existia. E mais é nesse ponto que as duas se diferem. O Bastion está bem mais focado na sua quebra de defesa dos bosses. O seu dano ainda é alto, sua velocidade de ataque ainda continua a bem dizer a mesma coisa, porém ele realmente é a classe que mais quebra escudo. E quando eu digo isso, quero dizer que ele mais quebra escudo pelo seu ataque básico. Já o Monge consegue fazer isso de uma maneira semelhante ou até melhor quando usa habilidades das suas armas. Você consegue ver a nítida diferença de que ambos têm um alto potencial e se diferem em poucas coisas, e é isso que ficou fantástico no Born Again 1.1, essa harmonia entre as classes, essa sinergia que meio que não faz com que uma classe se distancie tanto da outra, mas ao mesmo tempo mostre que uma pode ser melhor do que a outra, mesmo sendo do mesmo tipo de classe. Não melhor, totalmente melhor, mas melhor em alguns papéis mais específicos. Mas você lembra que eu falei no primeiro vídeo que você poderia meio que criar uma certa alternativas para suas builds, criando algo mais criativo que dependesse mais de você do que anteriormente dependia, que era mais na diferença das classes do que na diferença dos equipamentos. Porém, agora os equipamentos estão tendo um papel individual onde você não depende apenas das blasts para que a sua build seja diferente da build de outra pessoa. Agora os equipamentos que você também usa vai criar esse tipo de individualidade. Lembra que muita gente falava que a Safeguard era uma marreta horrível? Se você ainda insistir em dizer que a Safeguard é uma marreta horrível na 1.1, eu vou falar que você é um baita idiota com a cabeça limitada. Pois é simplesmente a marreta que tem o seu papel, da forma que ela tem que se empenhar. A nova Safeguard ela tem um alcance de ataque maior com uma amplitude de ataque maior. Já a Golden Hammer tem uma velocidade de ataque simplesmente superior à Safeguard de qualquer outra marreta. Antes que lance uma marreta nova, quero dizer. Então isso já mostra que as builds vai depender do seu estilo de jogo e da maneira que você quer jogar Born Again. Da maneira que você quer focar a sua classe e da maneira que você quer se comportar em batalha. É uma coisa que eu sempre digo em todos os meus vídeos. Born Again não é uma receita de bolo. Jogue do seu jeito, faça as coisas do seu jeito. Você pode pedir dicas, você pode melhorar, você pode evoluir o seu personagem, a maneira com que você joga com ele. Porém, sempre vai ter, no final das contas, algo que pertence somente ao seu estilo de jogo, a maneira que você joga. Você não é pior do que o seu coleguinha do lado e ele não é melhor do que você porque ele joga de uma maneira diferente. É o seu jeito de jogar, a sua maneira de jogar. Se você conseguiu 10 mil honras jogando do seu jeito, aonde que você está errado? Você não está. Então aprenda isso. E o Born Again 1.1 está mostrando isso cada vez mais. Não adianta querer jogar igual aos outros se você vai sempre cair por estar jogando igual aos outros, pois não é o seu jeito de jogar. E é isso. Coringuei mesmo. Que... tô de saco cheio dessa
coisa maluca aí. A gente não é confeiteiro pra ficar seguindo receita de bolo. Tô coringado. Mas falando sério, tente jogar um pouco do seu jeito no 1.1. Você vai ver que é bem mais recompensador quando você acaba encontrando uma maneira única para você mesmo. Mas bora ao momento polêmico, que é o final do vídeo onde vamos colocar essas classes numa tier list. Começando pelo Shaolin, que vai estar na tier B, porque ele decaiu bastante e não conseguiu se recuperar. Isso se deve pelo número também de equipamentos que essa classe tem, que ainda é muito limitado para ele. E seguindo, temos o Bastion, que vai subir sim para S, pois além de ser uma classe fácil de jogar e bem convidativa para quem está começando, ele tem uma builds bem mais chamativas, eu diria, que é muito mais divertido. Eu me diverti bastante, mas eu diria que não é minha classe favorita no 1.1. E o Monge também está na S pelo mesmo motivo de ser uma classe mais convidativa, até mesmo mais fácil do que o Bastion e mais barata do que o Bastion, diria. Tem mais leque de equipamentos e uma variedade melhor para você criar umas builds únicas para você. Minha vontade é colocar o Nomad ali, na B, porque eu não gosto dessa classe. E sempre que eu tentei jogar eu nunca me diverti muito. Era legalzinho até certo ponto, mas eu tenho que concordar que ela está assim na A ao lado da Shinobi. E faz muito sentido pelo que eu já falei no vídeo. É uma classe versátil que consegue dar um suporte não tão forte como a Shinobi, mas tem um DPS mais considerável do que a Shinobi. E seguindo a mesma onda tem a Assassin's, que também está na A. Eu queria colocá-la na S porque ia rolar favoritismo. Sim, a Assassin's virou a minha classe favorita no 1.1. Vou jogar com ela? Não vou jogar com ela porque eu não tenho nenhum equipamento no live para essa classe. Porém, é muito divertido jogar com essa classe. De verdade, fizeram um papel de ouro para Assassin's. E eu nunca vi uma classe crescer tanto no meu conceito e também crescer tanto no potencial de jogo como eu vi que aconteceu aqui. Então ela tá na A, mas que no meu coração Assassin's vai estar na S. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou.